vinda do Filho do Homem, a imagem, meus irmãos, segundo a volta de Cristo, pela analogia que ele fez, é o nascimento da criança, a metáfora da mulher grávida. Então, estamos agora na segunda volta de Cristo. Como é que ele fala aqui, meus irmãos? Ele diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, que a gente acabou de ver, do sacrilégio terrível, grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão. Estão lá as referências bíblicas que tratam a respeito. Isaías, Ezequiel, Joel. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha essa passagem de Mateus, né, meus irmãos? Vê que tudo que Jesus está falando tem referências no Antigo Testamento, como Isaías, como Daniel, ele citou outras referências aqui, como Ezequiel, Joel também. Então ele está falando da segunda vinda dele. Então, depois da tribulação daqueles dias, depois da grande tribulação, imediatamente após a tribulação, vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus vai vir. Todas as nações da terra vão se lamentar e vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, todo mundo vai ver, com poder e grande glória. A primeira vez que Jesus veio foi em humildade. Veio numa manjedoura, filho do carpinteiro, José, com sua mãe Maria, que quando for oferecer ao Senhor a oferta, em vez de oferecer um cordeiro e uma ave, ofereceram duas aves. Mostra que eles eram provavelmente pessoas simples, não eram pessoas super ricas. Então ele veio em simplicidade, foi um homem de lutas, foi um homem de dores, ele sabia o que era ter dor. Mas agora, quando ele vir na segunda vinda dele, ele vai vir com poder e vai vir com grande glória. Diferente. Jesus vai vir no segundo momento. Ele veio para morrer por nós na primeira vez, ele morreu e ressuscitou. Agora o Senhor Jesus está em glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Então vai ter trombeta sendo tocada na segunda volta de Cristo. E estes, no som da trombeta, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então os eleitos de Jesus vão ser reunidos. Quando a gente associa isso com 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, meus irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos, salvo, não me engano, do 13 a 18, do 12 a 18 a do 13 a 18. Mostra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele trata sobre isso aqui. Sobre os mortos que vão ressuscitar primeiro, depois os que estarão vivos ressurgirão, e nos ares se encontrarão com Jesus ao som da trombeta tocada pelo anjo. Então é o chamado arrebatamento. Tá, meus irmãos? É o nome que a gente dá para esse evento. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo, salvo engano, do 1 ao 12, que fala do anticristo, do homem da apostasia, que foi chamado na sessão anterior de abominável da desolação. Meus irmãos, vamos para Marcos. Vamos ler Marcos agora. Diz bem assim: mas naqueles dias após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Assim como Mateus, né? Professor, a gente sabe hoje que as estrelas são sóis, como o nosso sol. Não faz sentido os sóis caírem e as estrelas caírem do céu. Verdade, não faz sentido, meus irmãos. A gente precisa entender que a Bíblia não é um livro de ciência. Ela não foi feita de maneira científica. E naquela época, antigamente, muitos ainda acreditavam que a Terra, já tinham descoberto até alguns planetas, mas ainda assim, com a tecnologia limitada, mas ainda assim acreditava que a Terra era o centro, naturalmente, porque eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. A gente sabe que a Terra é um dos planetas que gira em torno do Sol, tem equipamentos poderosíssimos que nos permitem ver e até mesmo ir ao espaço. Antigamente não. Então, quando ela era escrita, era sob a perspectiva de quem escrevia, e quem escrevia estava na Terra. Então, se hoje acontecer qualquer coisa no planeta, por exemplo, o planeta começar a girar estranho,
como é que a gente vai ver as estrelas? Vai ver as estrelas todas se mexendo ou até caindo. Então, na perspectiva de quem está escrevendo, as estrelas vão estar caindo do céu. Quem vai estar se mexendo não são as estrelas, é a Terra, naturalmente. Mas a gente vai estar enxergando as estrelas caindo do céu, tá? E vai fazer sentido o Sol escurecer e a Lua não dar luz. Não por causa do Sol, não por causa da Lua. Vamos pensar uma coisa bem simples, gente. Uma especulação, uma bomba atômica, algumas bombas atômicas lançadas aqui. A gente sabe que, para quem, naturalmente, quando a ciência diz, na época dos dinossauros aqui, que caiu aquele meteoro na península de Yucatán, no México, num, no Golfo, no Golfo, naquela parte do Golfo Mexicano, e caiu aquele meteoro, e segundo a ciência foi o principal meteoro responsável por destruir os dinossauros. A força do impacto foi tão grande que levantou uma poeira, que a poeira cobriu todo o planeta, né? Então o Sol não conseguia mais iluminar, muitas plantas morreram, etc, etc, etc. Isso por causa de um meteoro. Vamos imaginar que a Terra começa a soltar, alguns países soltam algumas bombas atômicas. Destruição que vai ser, né? Levantaria poeira, seria energia suficiente para causar destruição em poeira para cobrir a Terra, quer seja durante o período, quer seja durante o tempo, quer seja durante anos. Isso poderia facilmente cobrir a Terra e o Sol não conseguir mais iluminar a Terra e a Lua muito menos. Então não é uma coisa muito difícil da gente trazer a nossa realidade, não. Isso está escrito aí, não, gente. O Sol escurecerá, sim, a poeira na Terra faz o Sol escurecer. A Lua não dará sua luz do mesmo jeito. E as estrelas cairão. Hoje o homem tem arsenal para mexer o planeta Terra, abalar o planeta Terra de fato. E o planeta Terra sendo abalado, sendo mexido, mexe com a parte do giro da Terra, mexe com a parte das marés, da força lunar nas marés. Já estão querendo colonizar Marte. E não é difícil, não seria tão difícil o arsenal que o homem tem abalar a Terra de maneira que a Terra girasse diferente e a pessoa começasse a ver as estrelas agirem de maneira diferente do natural. A gente está especulando aqui, claro, mas para a gente entender que não seria coisa muito longe disso acontecer para a nossa realidade, não, hoje. Para aquela realidade da época seria coisa estranha, mas para hoje a gente sabendo o arsenal que está e a tensão de guerra e de que está acontecendo no mundo, né? A tensão de guerra e de conflitos que está acontecendo no planeta, isso não seria uma coisa talvez muito distante da nossa realidade, infelizmente, né? Os poderes celestes serão abalados, sim, naturalmente, satélites, bombas atômicas, claro. Por exemplo, isso é só um exemplo, né, de especulação. Isso é um exemplo. Agora, gente, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Vai acontecer muita coisa, né, daqui para lá. A gente sabe que guerras e rumores de guerras ainda não vai trazer o fim. Jesus disse, ó, haverá guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra a nação, reino se levantará contra reino, mas não tenham medo, ainda não vai ser o fim. Então não vai ser a guerra que vai destruir o mundo. A gente citou um exemplo aqui, pelo que Jesus falou, não vai ser a guerra que vai destruir o mundo. Ele disse ainda não vai ser o fim. Depois que o evangelho ser pregado em todas as nações, é que virá o fim. E ele citou isso aqui, que vai acontecer, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes serão abalados. A gente precisa ter em mente que isso aqui são coisas que nem sempre são claras a gente entender, às vezes ficam um pouco enigmáticas para a gente, meus irmãos. E a gente fez aqui pequenas especulações para entender que não estaria tão distante da nossa realidade, mas a gente não está dizendo aqui que a bomba atômica vai fazer com que isso ocorra, tá? São algumas especulações que poderia ser uma das possibilidades da gente enxergar na nossa realidade de hoje, mas a gente não está dizendo que isso vai ser dessa maneira, tá bom, meus irmãos? A gente não está dizendo isso, a gente está fazendo só umas especulações pensando aqui junto, calculando. A gente precisa ter cautela para a gente não acabar falando coisas que Jesus não falou. Agora, depois da tribulação vai acontecer isso, vão acontecer todos esses eventos, e aí a Bíblia diz aqui que então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens. Isso vai ocorrer, e Jesus é quem falou. Com grande poder e glória, ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Então irão da terra para o céu seus eleitos, o arrebatamento, meus irmãos. Vamos aqui para Lucas 21, do 25 ao 27. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas.
Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Mais uma vez, né, nas especulações que a gente trouxe, o mar hoje ele é regulado, as tábuas da maré são reguladas pela Lua, né? Pela proximidade da Lua da Terra. Uma Lua nova, por exemplo, quando ela está mais próxima, quando ela está mais próxima da Terra, por causa da gravidade da Lua, os mares, as tábuas da maré tendem a aumentar e os mares ficam mais agitados. Então, mais uma coisa que se a gente fosse especular não seria tão difícil de acontecer, sendo que os poderes do céu serão abalados, né? Olha que interessante, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Interessante, né, gente? E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. E aqui é o que Jesus falou sobre a sua segunda vinda, meus irmãos. Do Filho. Essa é a parte do sermão escatológico que fala sobre a segunda volta de Cristo. Tem mais detalhes, professor? Tem, não no sermão escatológico. Tem mais detalhes em outras passagens bíblicas, como aquelas que a gente falou em Tessalonicenses, que é um livro escatológico, é uma epístola paulina escatológica, assim como em Apocalipse, né? E aí, meus irmãos, se alguém diz assim, professor, eu queria muito estudar todos esses eventos do fim dos dias. É um estudo bom. Um estudo chamado escatologia. A gente pretende futuramente tratar a respeito aqui também. Não agora, porque a gente pretende fazer essa parte dos evangelhos e a parte das epístolas paulinas, que são mais doutrinárias. É bom saber sobre o fim dos tempos? É. Mas a gente vai ver a partir das próximas sessões também que o principal é a gente estar vigilante e atento com Jesus. Então, mais importante do que saber sobre o fim dos tempos é saber que a gente precisa estar com Jesus. Então, a gente pretende primeiramente tratar dos evangelhos e das epístolas paulinas, que são mais doutrinárias para as nossas vidas, que nos conduzem no caminho de Jesus. Mas sim, com certeza sobrando espaço lá na frente, e quem sabe a gente pretende sim, Jesus assim nos permite. Daqui para lá, quem sabe a gente não estuda assim sobre escatologia, né? Aí a gente estaria estudando o livro de Apocalipse, todo o livro de Apocalipse, estaria estudando esse sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, 25, Marcos 13 e Lucas 21. Estaria estudando Daniel do 7 ao 12. Estaria estudando 1 Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 4 todo, não só do versículo 13 a 18, mas um pouco antes, um pouco depois também, para a gente estudar o contexto que ele estava falando ali para aquelas pessoas. Estudaria também 2 Tessalonicenses capítulo 2 inteiro, a parte do 1 ao 12 também, mas a gente poderia seguir sequência um pouquinho depois também. Dentre outras passagens bíblicas que tivesse, qualquer outra passagem bíblica que tivesse cunho escatológico a respeito sobre a volta de Jesus, a gente estaria estudando junto. Não é simples, mas a gente precisa estudar. É interessante a gente estudar a respeito, tá, meus irmãos? Então, com isso, a gente fecha a sessão 139D. Tá? A partir da próxima aula, nosso Senhor Jesus assim nos permita, a gente segue para os sinais da vinda próxima, mas em tempo desconhecido, né? Para a sessão 139E. Então, até lá, se Jesus assim nos permitir.